Bom, paz e luz. Hoje nós estamos realizando uma transmissão ao vivo no Instagram e também estamos aproveitando esse conteúdo que nós preparamos, não que nós tenhamos preparado especificamente, porque não somos muito de criar roteiros. Nós trazemos os temas que foram despertados para nós durante o nosso dia ou durante a nossa semana, assuntos corriqueiros do dia a dia, mas que têm relação com a vida espiritual, que é a verdadeira vida de nós outros. Então nós aproveitamos estes pequenos chamamentos que nós recebemos, transformamos em temas e destes temas nós desenvolvemos através de conteúdo para o Instagram. Estamos ao vivo no Instagram e também preparando ao mesmo tempo em outro formato para o YouTube o desenvolvimento dos mesmos temas. Os temas que nós gostaríamos de trabalhar nesta noite são temas relacionados às nossas impressões sobre a vida, como que nós nos deixamos impactar sob os inúmeros aspectos que a vida nos apresenta ou se nos apresenta e como nós reagimos. E por que que isto é sobejamente importante? É importante, um alô aqui para Érica de Jericoacoara, Rosana Kerscher, que está conosco no Instagram, tá? Uma saudação carinhosa, paz e luz para vocês. Então, nós gostaríamos de falar, antes de tudo, porque já fizemos esta chamada lá no naquela playlist que nós chamamos de Espiritualidade em Foco, que está lá no YouTube, também convertemos no formato de podcast. Então são mais de 10 vídeos que nós preparamos e deixamos lá disponíveis para que vocês assistam e façam as suas reflexões sobre este mesmo assunto. E o nosso intuito é sempre este, de fazer um chamamento à reflexão sobre assuntos que nós sequer percebemos que interferem na nossa vida no dia a dia. Mas essas interferências, elas agem às vezes positiva, às vezes negativamente. Mas se nós não as percebemos, se não damos conta sobre isso, se achamos pueris, se as tratamos com certa indiferença, certamente elas interferirão de uma forma que eu não tenha controle. E se essa interferência não é positiva sobre a minha vida, obviamente que a falta de controle vai me trazer um certo prejuízo, que mais tarde, como em tudo na nossa vida, vai se desencadear em um processo, e os processos que não são controlados e não são positivos se tornam aflições ou circunstâncias dolorosas na nossa rotina de vida ou na nossa própria vida. Então, o chamamento que nós fizemos lá na nossa playlist foi um chamamento sobre a oração. E por que é importante entender a oração? Simplesmente porque nós somos seres espirituais. Isso é fato. Quem nos acompanha, um alô aqui para eu acho que é Eliane e Marcos Antônio, que entraram aqui no Instagram. Então, retomando. Quando nós estamos acompanhando o canal Escola da Vida Maior no YouTube ou o perfil Escola da Vida Maior no Instagram, nós estamos porque cremos na vida espiritual. E uma vez que cremos na vida espiritual, devemos entender que a vida espiritual é a vida, a verdadeira vida, a essência de todos nós, de nós outros, enquanto indivíduos. Então a oração é o canal de comunicação que nós estabelecemos com a nossa verdadeira dimensão, que é a dimensão espiritual, de onde somos originados e de onde nunca nos desplugamos ou nunca nos desligamos. Todavia, existe um grande problema. Toda vez que nós saímos da nossa dimensão de origem, que é a dimensão espiritual, para estagiarmos por um tempo
e é apenas por um tempo na dimensão da matéria, nós ficamos tão deslumbrados, mas tão deslumbrados com as belezas, com as facilidades, com os prazeres, que esta vida, a vida mundana, que é transitória, que é apenas por um tempo, nos oferece. Os prazeres nos impressionam fortemente as sensações da matéria, os aspectos da nossa fisiologia, da nossa psicofisiologia. Nós sentimos todos esses aspectos da vida material como uma forte atração magnética que toma muito tempo de nós outros e nós acabamos nos esquecendo que estamos aqui por um tempo, que viemos estagiar e que todo estágio ou toda visitação tem um propósito. Quando nós nos esquecemos deste propósito, é fato que nós ficamos por um tempo em um estado de êxtase improdutivo. Ou seja, apreciação, sensações, está muito gostoso, está muito tranquilo, está muito favorável este momento que eu estou vivendo. Mas mais uma vez, é apenas um momento. Haverá de passar e eu haverei de regressar para as atividades ou para os empreendimentos que são úteis para a minha vida espiritual. E quais são esses empreendimentos para a vida espiritual? Se nós dissemos que estamos aqui a estagiar por um tempo, é porque nós temos um objetivo. E lembrar deste objetivo todos os dias é o que vai nos assegurar a felicidade, a plenitude, a satisfação perene de virmos aproveitar estes momentos na vida corpórea e de, então, colhermos os bons frutos da boa exercitação durante este curto período de tempo que aqui nos encontramos. Resumidamente, porque já falei isso bastante em outros vídeos, falamos também para os alunos do nosso curso Vida Desperta com Reiki. E se quiserem conhecer o curso, quem estiver no Instagram, basta acessar no link da bio e tem lá um linkzinho, um botãozinho para vocês clicarem e fazerem o curso gratuitamente, o curso Vida Desperta com Reiki em nível 1, que nós denominamos como um curso de autocuidado, para cuidar de você, para aprender a ser mais pleno e mais feliz. Para quem estiver no YouTube, também deixaremos na descrição do vídeo um link para que vocês possam conhecer o nosso curso de autocuidado. É lógico que este curso de autocuidado com Reiki é um curso de nível 1, gratuito, mas que ele é apenas uma parcela do curso total, que é a nossa formação completa de Reiki, que vai da iniciação até o mestrado, que é feito no formato, na modalidade EAD, e é composto hoje por mais de 100 aulas gravadas em vídeo, e está lá à disposição. Mas da mesma forma que o curso completo, a formação completa, este nosso curso gratuito também oferece uma certificação para vocês e é 100% gratuito, e é isso que eu recomendo para as pessoas aqui. Façam pelo menos o curso de autocuidado com Reiki em nível 1, que é gratuito e tem uma certificação reconhecida pela Associação Brasileira dos Terapeutas Holísticos, na qual nós somos filiados. Mas retomando então a nossa fala, nós dissemos que nós temos um propósito de vida. Se eu perguntar para você agora, por que Deus te criou? Qual é o propósito de Deus ter criado você e ter colocado você neste planeta em que nós nos encontramos, que é um planeta belíssimo? Certamente neste momento você dirá, Deus me criou para evoluir. Correto. Só que evolução é o caminho, evolução é o meio. Evolução significa caminhar, jornadear. Contudo, ou conquanto, o jornadear é para atingir um objetivo. E o objetivo ou a proposta para a qual Deus te criou, este objetivo é a felicidade. E a felicidade exige que você passe por alguns caminhos, por uma jornada, por este processo de evolução até atingir a felicidade. Então, resumidamente, é isso que nós não cansamos de falar. Por quê? Porque nós queremos que aqueles que nos assistem entendam a nossa proposta de reflexão, que é a seguinte:
Somos filhos de um Pai generoso, bondoso, misericordioso, justo, a perfeição absoluta, a qual nós não conseguimos sequer mensurar. Todos os adjetivos para Deus são poucos, são raros, são escassos, são tacanhos, são tão pequeninos quanto a nossa condição evolutiva atual. Mas que, como todo pai, Deus quer que nós sejamos felizes. É para isso que vocês criam os seus filhos e educam os seus filhos. Antes mesmo de concebê-los, vocês querem que eles sejam felizes. E isso nós não nos cansamos de repetir. Porque é importante que nós nos lembremos desta premissa para que nós continuemos motivados no ciclo evolutivo ou no curso evolutivo. E não desanimemos, não deixemos que a depressão, que a ansiedade, que a angústia, que o medo, que o desânimo, que todas essas circunstâncias que são desfavoráveis, despluguem ou nos desconectem da nossa essência, que é Deus. E aí é que entra a oração. A oração é a maneira mais efetiva e eficiente de nós nos mantermos conectados ou lembrarmos continuamente dos nossos objetivos de vida. Quando rendemos graças ao Pai e Criador, quando buscamos através da nossa conversação, e vejam bem, a oração deve ser essa conversação de filho para com o Pai. Nada de frases decoradas, nada de excesso de palavras rebuscadas ou sentimento de autoflagelação, de autopiedade, como se nós não fôssemos ninguém perante o Pai. Isso não é humildade. Isso é uma das máscaras ou personas que nós já falamos em outros vídeos a respeito destas estruturas da personalidade humana. Então esta é uma máscara que pode servir para qualquer pessoa. Podemos fazer o papel de coitadinhos para qualquer um e as pessoas se apiedarem de nós. Mas com Deus isso não funciona. Porque Deus conhece a nós profundamente. Conhece as nossas intenções profundamente. Conhece a identidade exata da nossa alma. Aquilo que nós sentimos, aquilo que nós pensamos. Então com Deus não funciona. O que funciona para com Deus é certamente a sinceridade. A sinceridade de propósitos, e durante a oração é isto que nós devemos fazer, conversar com o Pai como Pai que Ele o é, de forma simples, mas sincera, expondo para Ele as nossas dificuldades e rogando para que Ele nos auxilie ao despertamento sobre o que estamos praticando de correto e aquilo que estamos praticando de incorreto. Porque já dissemos que temos que sempre avaliar as duas circunstâncias. Se estou agindo corretamente e se por isso estou feliz, eu devo entender quais foram os processos ou os caminhos que me levaram a este comportamento positivo, para que eu possa replicá-lo. Só para isso. Mas, de outra sorte, quando eu estou por caminhos tortuosos, eu devo entender que é necessário entender ou compreender, eu devo entender não, mas eu devo entender que é necessário analisar ou refletir sobre onde começou, quais foram os passos que eu dei e como eu cheguei a me estabelecer nessa circunstância infeliz, desditosa, nessa circunstância que não corresponda às minhas necessidades de construção da felicidade, para que eu possa evitar. Então, no primeiro momento, estou feliz? Reflita como eu alcancei esta felicidade, ainda que momentânea, para que eu possa replicar. Doutra sorte, não estou feliz, estou chateado, as coisas não estão fluindo como eu gostaria. Reflita se há algum ensinamento, algum aprendizado dentro daquela circunstância e para que eu possa compor outros procederes em busca da felicidade e ao mesmo tempo não repetir aquilo que me infelicita, ou seja, mudar. A mudança interior. Então a oração, ela tem este aspecto de nos manter conectados à nossa verdadeira essência e ao mesmo tempo
conseguir a inspiração divina, e essa inspiração se faz justamente no momento de oração, onde eu me desonero de todas as preocupações e vou com sinceridade em busca de respostas para que eu consiga, então, continuar a minha jornada, a minha romagem terrena, diretamente para o meu objetivo de ser feliz ou de alcançar a felicidade. É simples assim. Deus vai me prover felicidade? Não, Deus não vai te prover felicidade. Sinto dizer isso, mas Ele não vai te dar a felicidade, porque a felicidade e a paz é um construto interior, é uma construção, é um estado de espírito. A felicidade é um estado espiritual em que somente com os meus esforços é que eu vou alcançar. Mas Deus vai me mostrar, como bom pai que é, me estimulando: sim, filho, parabéns, é desta forma mesmo, ou através das corrigendas necessárias. E as corrigendas não vêm por via do discurso direto do pai, elas vêm na forma destas provações pelas quais nós passamos e que temos que otimizar a nossa inteligência, que é um dos dons do Criador, para compreender o que está acontecendo. Tem uma passagem para nós entendermos essa questão do trabalho, que é aquela passagem da pessoa que se apresentou a Jesus com a mão ressequida ou a mão atrofiada, onde Jesus, ele não deu esmola para aquela criatura que não podia trabalhar por causa da sua deficiência física, onde Jesus não deu riquezas, não mostrou outro caminho a não ser o caminho da cura. Ele curou aquela pessoa que teve as funções da sua mão reestabelecidas através da ação do Cristo. E por que o Cristo não deu mais nada? Porque ele já tinha dado tudo que era necessário para aquela pessoa conseguir trabalhar e do fruto do seu trabalho conseguir ser feliz. Não podemos, portanto, esperar nas nossas orações receber algo que vá nos trazer alegria, que vai nos trazer felicidade. Só devemos nas nossas orações rogar por possibilidades, por oportunidades, e fazer destas oportunidades, como diz aquela sabedoria popular, fazer de um único limão uma limonada. Ou seja, multiplicar aquela possibilidade que nos foi entregue através do esforço pessoal que vai nos comprazer. Então, o prazer das próprias conquistas é algo que ninguém consegue retirar de nós. E este prazer das próprias conquistas se chama mérito. E ele é bem diferente dos prazeres mundanos que são temporais. Os prazeres, por exemplo, de ganhar uma grande fortuna, o prazer de fazer um joguinho na loteria e ganhar alguma coisa, de ser presenteado por alguém, o prazer de jogar um jogo de baralho e ganhar de alguém, tudo isso é temporal. Isso passa. Mas quando nós nos esforçamos e conseguimos conquistas que demonstram a nossa utilidade perante a vida, sim, aí eu tenho o verdadeiro prazer imutável que ninguém me retira, porque eu sou testado e mostro a minha capacidade. Para conquistarmos tudo isso, portanto, não podemos nos esquecer que na romagem terrena temos um objetivo, que evoluir não é o objetivo e sim o caminho e o meio, que o objetivo é ser feliz. E só é realmente feliz aquele que se reconhece útil dentro do plano divino, dentro da vida de relação. A oração também, para depois nós partirmos para a questão da vida de relação, a oração também não é aquela oração do êxtase improdutivo, em que eu dobro os meus joelhos ao chão e fico horas clamando a Deus, me penitenciando, me confrangendo, porque eu digo que eu não sou ninguém. Ai, Senhor, eu sei que eu sou pequeno demais, eu sei que eu sou cheio de problemas, cheio de imperfeições. Não é isso que Deus quer. Se eu sei que eu sou cheio de problemas, hei de usar
os dons divinos da intelectualidade e os caminhos propostos pelo Cristo para resolver os meus problemas. Se eu sei que eu sou cheio de imperfeições, eu tenho que buscar, através da racionalidade, compreender e me esforçar dia a dia, porque é do treino que vem o êxito, que vem as conquistas, treinar ou exercitar-me para confranger ou diluir as minhas imperfeições, até um dia que eu não as tenha mais, até um dia que estas imperfeições não se convertam mais em tentações, que eu não me veja tentado a repetir os mesmos atos que vão me infelicitar no futuro. Por isso que alguns dizem, oração, orar mais ação, é necessário que nós nos liguemos através da prece, mas que também arregacemos as nossas mangas e nos coloquemos ao labor. E assim tenhamos as próprias conquistas. É só isso que Deus quer de nós. Não o êxtase improdutivo, inoperante, daquele que ora, mas não faz nada para inovar o seu panorama infeliz ou infelicitante. Por isso que tenho lá no livro Sinal Verde, estava me esquecendo que a minha esposa tem lido muito e tem caído muito a mesma lição praticamente todos os dias, que diz, em uma pequena frase, que o tempo é ouro e o serviço é luz. Então o nosso tempo, o tempo que nós temos aqui no planeta, ele é a coisa mais preciosa que nós temos. O mais precioso são os meus filhos, mais precioso é o meu marido, mais precioso é o meu lar. Tá? Quando você retornar à pátria celeste, você vai se distanciar, pelo menos fisicamente, do seu marido, dos seus filhos, e o seu lar vai ser entregue, porque ele foi te colocado como um título de tutela. Você é o tutor e vai ter que restituir a Deus. É apenas um empréstimo. Então, nada disso te pertence. A única coisa que você vai conseguir levar daqui para outra vida, para a verdadeira vida, são as conquistas espirituais. Aquilo que você mostrou de esforço e que angariou em frutescência na forma de mérito. Então, o tempo, gravem bem, o tempo é ouro e o serviço é luz. Se o tempo é ouro e não podemos desperdiçá-los, as oportunidades que Deus nos concede para angariarmos os méritos e sermos felizes pelo trabalho bem realizado, pela demonstração de qualidades em utilidade para nós e para a comunidade humana aqui na Terra, é representado certamente pelo serviço. Todas as oportunidades são serviços, e quando nós não temos boas disposições para sermos úteis ao nosso semelhante, só pode ser por duas circunstâncias. A primeira, não temos recursos físicos ou de saúde para sermos úteis ou para nos disponibilizarmos ao auxílio do outro. E a segunda circunstância é por preguiça, que é também fruto da indiferença. E os bons espíritos nos informam e nos alertam que a indiferença é o maior mal humano. Por quê? Ou um dos maiores males humanos. Porque ela faz com que o indivíduo fique estagnado. Se você está estagnado, significa que você não está se movimentando. Não está se movimentando nem para um lado, nem para o outro, e muito menos adiante em busca da sua felicidade. Se estivesse se movimentando para lados opostos, pelo menos, ainda que não estivesse em direção à felicidade, isso já seria alguma coisa útil, porque você estaria se movimentando para lados em que não é o objetivo, não são construções úteis, são construções equivocadas, para a esquerda ou para a direita e não para a frente, mas você estaria aprendendo com os próprios erros. E isso já seria útil na sua bagagem, na sua construção de consciência ou na sua expansão de consciência para ser um ser mais feliz. Mas o ser indiferente, ele está estagnado. E estagnado estando, ele não produz nada de útil nem para si nem para o outro. E muito menos para edificar a sua plenitude ou chegar à felicidade. Então gravem novamente, o tempo é ouro e o serviço é luz. E agora nós vamos chegando onde eu queria, que é justamente a questão das pessoas que pedem sempre orações para o outro.
temos o hábito de terceirizar as nossas orações. A oração é a minha ligação com a vida natural, com a vida espiritual, com Deus, o Criador. Mas eu abro mão disso para terceirizar as minhas orações. Eu peço para o outro, ore por mim, porque eu estou passando por uma dificuldade psíquica, emocional ou uma debilidade física e eu preciso de fortalecimento. E aí, nesta semana, na realidade foi ontem, hoje é dia 30, no dia 29, nós realizamos todas as segundas-feiras, às 20 horas e 30 minutos, um estudo sobre o Evangelho e também sobre outras obras espíritas que subsidiam os nossos entendimentos sobre o Evangelho, que é a cartilha, o manual de bem viver na Terra, assim nós consideramos. E neste estudo, nós estávamos no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo e o estudo era servir a Deus e a Mamon. E nós demos o seguinte exemplo, dentro dessa circunstância das pessoas que estão habituadas a pedir intercessão através de orações alheias. Intercessão junto ao Pai através de orações alheias. E dissemos o seguinte, imagine que esta pessoa, se caso vocês já tiveram a oportunidade de serem concitados para empurrar um veículo que não está pegando, seu vizinho chegou e falou assim, me dá uma mãozinha aqui para eu fazer o carro pegar no tranco, que eu tenho que chegar em tal local e o carro não está pegando. Se vocês já tiveram essa experiência, vocês devem ter percebido que empurrar um carro sozinho é muito desgastante. Se for em linha reta, o esforço é muito grande. Se for numa subida, desistam, mas só conseguirão sozinhos empurrar este carro, este veículo, se ele estiver numa ladeira. Daí tudo bem. Só que se chegar no final da ladeira e esse veículo não pegar, lembrem-se que vocês terão que fazer o veículo retomar o ponto de origem e sozinhos não conseguirão. E é mais ou menos assim que acontece com a pessoa que pede orações. Nós podemos auxiliá-las. Na realidade, nós devemos auxiliá-las com a oração. E também não estamos falando que ela não deva pedir orações. Sim, ela deve. E mais adiante eu vou explicar o porquê ela deve. Mas o que acontece é que ninguém consegue movimentar um veículo se esse veículo não quiser funcionar. Movimentaremos por um tempo, durante um trajeto. E esse trajeto invariavelmente vai ser curto. Se ele não pegar no tranco, eu não posso e não tenho como continuar a me esforçar, entregar a minha energia para que aquele veículo se movimente. É necessário que ele utilize dos seus próprios recursos mecânicos para se movimentar. Então o veículo que não pega representa a pessoa que terceiriza por hábito, por viciação, as suas orações. Eu posso fazer o esforço que for, mas eu não vou conseguir fazer com que ela se movimente, exceto se ela compreender que a sua mecânica interna é capaz de prover os recursos dinâmicos da física, ou seja, o deslocamento. Logo, estamos entrando na questão principal desse nosso encontro, as nossas enfermidades. Uma pessoa só é enferma por uma livre iniciativa. Uma livre iniciativa. Quando dissemos ou quando dizemos livre iniciativa, estamos falando naturalmente das escolhas de um indivíduo. Como falamos no início, nós vimos para a Terra e são tantos prazeres que nos são ofertados que nós nos esquecemos de qual é o nosso objetivo e de qual é a trajetória que devemos fazer para alcançar o nosso objetivo e de qual é a carga energética que nós devemos demandar nesta empreitada, neste trajeto, neste esforço íntimo para chegar ao nosso objetivo. Então, ou nós descansamos, que representa a estagnação ou o estacionamento da vida moral, da vida intelectual. Tá bom assim, eu já trabalhei o suficiente. Não, eu vou ajudar alguém, mas desde que eu ganhe na loteria. Porque o que eu recebo hoje de proventos no final do mês, na minha aposentadoria, no meu trabalho, mal dá para prover as minhas necessidades. Quando eu invento, e isto é um invencionismo, invento estas desculpas,
Essas justificativas, que falamos que justificativa e desculpa também é uma forma de estacionar, eu não estou me mobilizando para os propósitos que me trouxeram até a vida terrena. E, portanto, eu não construo nada que vá me prover a felicidade. Então, quando eu faço isso, quando eu estaciono, eu sou como a água parada num lago que cria lodo. Quando eu estaciono, eu sou como uma flor que deixa de receber os nutrientes necessários. E aí é quando eu enfermo. Mas vocês perceberam que nós falamos que é uma escolha nossa estacionar, é uma escolha nossa não realizar isto ou aquilo sob as justificativas ou as desculpas que comumente nós apresentamos para as pessoas ou para nós mesmos. Literalmente, mentimos para nós mesmos, dizendo que não temos possibilidades de doar algo ao outro, de nos movimentar. Estamos eivados de saúde, então temos como nos movimentar. Lembram-se que eu disse que nós só não auxiliaremos alguém se, eventualmente, eu estiver desprovido de recursos energéticos, ou seja, de saúde. Fora isso, eu consigo auxiliar minimamente. Seja uma visitação carinhosa ou caridosa, seja com uma palavra amiga, bem intencionada, não crítica nem de julgamento, seja com uma proposta apenas de sentar e ouvir aquela pessoa que está com o coração amargurado e angustiado e precisa falar. Mas eventualmente eu conseguirei dividir um prato de comida, eu conseguirei dividir algum parco recurso financeiro que eu tenha, se for necessário. Lembrem da passagem que dissemos da mão ressequida, em que Jesus não deu esmola, ele apenas proveu a recuperação daquela mão que estava atrofiada, para que o indivíduo pudesse trabalhar, pudesse fazer a escolha produtiva no bem. Então, nós escolhemos sermos produtivos e úteis ou sermos ociosos. Quando escolhemos a produtividade, não estaremos isentos das dificuldades que o mundo nos oferece. Todavia, nós estaremos sempre com a nossa mente conectada em coisas úteis e louváveis e não estaremos nos associando psiquicamente com as coisas que nos trazem ou que nos trarão infortúnio. É assim que nós devemos entender que os pontos de vista de cada indivíduo se estabelecem. Algumas pessoas têm extrema fé, perseverança, e fé absolutamente não é algo que é um dom divino. A fé, ela é construída pelo entendimento das nossas responsabilidades enquanto espíritos. Eu sei que eu vim aqui para ser feliz e para ser feliz eu preciso trabalhar porque eu tenho pouco tempo. O tempo é ouro. Eu tenho pouco tempo na vida terrena, então eu preciso aproveitá-lo de forma produtiva, útil para mim e útil para o próximo. Por que útil para o próximo? Porque o serviço é luz. São conquistas que vão me trazer autogratidão. Eu me sentirei gratificado por ser útil. Então esta escolha me traz saúde, me traz vitalidade. A outra escolha é a estagnação, é a água parada que gera lodo, que gera limo. Então, nestas condições, eu adoeço. Mas existe para estas pessoas, nestas condições de estagnação, uma predisposição natural, e é isso que nós queríamos trazer hoje, uma predisposição natural para se impactar com circunstâncias negativas que a vida nos apresenta. Então são pessoas que são dadas à reclamação insistente. Ah, porque eu trabalho há 40 anos e ganho pouco. O pensamento seria, graças a Deus que você está trabalhando há 40 anos. Existem pessoas que estão desempregadas a vida inteira. Ah, porque eu ganho muito pouco para o tanto que eu trabalho. Graças a Deus que você ganha um pouco, porque existem pessoas que não ganham nada. Ah, eu tenho uma cefaleia crônica, porque eu fui acometido dessa doença que me desassossega. Mas graças a Deus que é a cefaleia, você continua
com condições de produtividade, porque tem 2 braços, tem 2 pernas, tem mãos, consegue refletir, consegue pensar, não tem debilidade mental alguma. Então, graças a Deus. Todas essas questões negativas acometem com facilidade aqueles que se predispõem à inação ou à estagnação dentro do cenário de necessidade de evolução. Agora a questão fundamental é a seguinte: se eu consigo, pela forma que eu me comporto psiquicamente, se eu consigo produzir a enfermidade, se eu consigo me enfermar, será que eu não consigo a engenharia reversa, que é a cura? Certamente que sim, porque nós já no nosso curso Vida Desperta com Reiki, talvez eu não tenha feito nenhum vídeo no canal do YouTube sobre isso, mas eu vou fazer uma pequena passagem. Nós já falamos sobre os elementos gerais do universo, espírito e matéria. E já falamos que nós temos condições de manipular o elemento primordial, que é o fluido universal, também chamado de prana, chamado em Reiki de energia Rei. Não importa o nome. Se nós temos condições de manipular através da ação magnética, que é a ação mental, estes fluidos, e fluido é uma energia quintessenciada, lembremos que o nosso corpo, segundo Masaru Emoto, aliás, segundo a fisiologia, a ciência médica, nós temos uma composição no organismo no total de um grande percentual aquoso, como também do ponto de vista do nosso plasma sanguíneo, que é 90% aquoso, líquido. Então, o que significa? Que as nossas células se nutrem destes elementos mais sutilizados e elas recebem a interferência direta do fluido universal para se nutrir de um ponto e de outras energias próprias da matéria para se nutrirem de outro. Se eu consigo fazer a manipulação do elemento fluídico, eu consigo construir uma saúde, um equilíbrio no arregimentado celular ou no agrupamento celular de determinado órgão, para que funciona em regra dentro de um determinado sistema orgânico fisiológico e que constitui todo o meu soma ou todo o meu corpo físico. Se eu consigo, portanto, desagregar este equilíbrio, esta equilibração, e o desagregar significa desarmonizar, se eu consigo, por desequilíbrio, por condicionamentos mentais negativos, levar ou causar a enfermidade psicoemocional e física, eu consigo fazer a engenharia reversa, desde que eu entenda alguns fatores, que esses fatores são compreender a fisiologia física e a fisiologia da alma, as leis que regem energia e matéria, e também outros conceitos aí que não cabe ficar falando aqui, só lá no nosso curso Vida Desperta com Reiki é que nós conversamos mais apropriadamente sobre isso. Mas só para vocês terem uma ideia, eu consigo, pelo meu comportamento, pela minha predisposição, eu não tenho fé. Comece a construir a fé. Tenha a certeza de que você é eivado de dons divinos e você tem potencial, portanto, para descobrir quais são os seus dons e potencializá-lo, desde que não seja inerte ou inerme perante a vida. Desde que reflita, desde que busque entender o que não está funcionando bem com você para que você possa mudar e o que está funcionando bem com você para que você possa replicar e otimizar assim os processos que te levarão à felicidade. Então, a enfermidade e a cura são 2 processos que nós podemos realizar. Qual é o processo que você quer realizar para a sua vida? Se tornar enfermo, doente ou se tornar uma pessoa saudável. Lembrando que nós, naturalmente, a nossa natureza é de saúde, qual seja de equilíbrio. Quando eu sou equilibrado, automaticamente eu construo por cada célula,
cada molécula, cada célula, cada sistema orgânico ou etéreo da própria alma, próprio da alma, eu construo a harmonia. E somente as pessoas que conseguem construir harmonia são felizes. É a plenitude. Quem é pleno é feliz. Ainda que estejamos estagiando em um planeta onde a totalidade da humanidade é imperfeita, ainda não conseguiu os valores espirituais o suficientes para se dizerem perfeitos, espíritos perfeitos, ainda assim, pelo meu comportamento habitualmente supervisionado, controlado, eu consigo replicar vários momentos de felicidade. Lembrando que felicidade é um estado da alma, é um estado espiritual, é um estado de espírito, não é as condições financeiras ou status social que eventualmente eu tenha, mas é aquilo que eu construí internamente. Desta maneira, nós já resolvemos uma questão, resolvemos parcialmente, propusemos o quê? Uma oportunidade de reflexão sobre aquilo que te perturba, sobre aquilo que não te traz felicidade. Porque dissemos que a oração é uma conversação amigável com o Pai, pedindo a Ele fortalecimento e também inspiração para que eu consiga ter mais fé, mais força, compreender como eu vou conseguir estruturar essa fé, essa força para continuar adiante em busca da felicidade. Dissemos também que o tempo é ouro e que o serviço é luz, portanto não adianta pedir ou terceirizar as minhas orações, que ninguém vai empurrar esse meu carro que não quer funcionar, não quer pegar no tranco a vida inteira. As pessoas nos apoiam por um tempo, nos apoiam com as suas orações, mas elas não nos sustentarão eternamente, porque cada um de nós, embora estejamos separados, somos individualizados, somos individualidade. E falaremos isso mais adiante. Falamos também aqui agora que podemos, portanto, nos curar quando tenhamos uma mente saudável, sejamos positivos, evitemos, e já dissemos algumas vezes, evitemos, por exemplo, filmes de terror, vídeos inapropriados, evitemos palavras malsãs, pensamentos malsãos, comportamento de derrotismo, de inferioridade. E tudo isso é possível se eu estou num estado que eu não consigo sair destes condicionamentos mentais, que eu peça auxílio terapêutico. Um terapeuta convencional, um psicólogo, um psicoterapeuta em uma casa espiritista, um terapeuta em Reiki, também para te ajudar nas questões energéticas e emocionais. Em o nosso livro Vida Desperta com Reiki, nós temos alguns recursos que podem servir tanto para os praticantes de Reiki como para as pessoas que não conhecem o Reiki, que é o EFT, que é a técnica de liberação emocional, por exemplo. Então existem vários saberes no planeta e no mundo que podem nos dar suporte para que nós tenhamos uma estabilidade psicoemocional e, por conseguinte, a saúde orgânica sob controle, sobre um certo controle, porque é claro que nós temos um tempo sobre a Terra e as nossas energias vão se desfazendo aos poucos conforme vamos aproximando ou nos aproximando do termo da jornada. E daí, naturalmente, o nosso agregado celular vai se degenerando e nós vamos fazendo a nossa transição de retorno para a pátria espiritual. Então, só para nós encerrarmos, por que nós dissemos que o serviço é luz? Por que nós dissemos que é necessário que nós tenhamos boa disposição não só para cuidar da nossa própria vida, mas tendo saúde o suficiente, que devemos sempre estar procurando as oportunidades que Deus nos concede para auxiliar o outro? Nós dizemos isso simplesmente porque no todo universal, o todo universal em todo o universo, desde o micro até o macro, e sempre falamos disso, estamos associados de alguma forma. Esta associação indica que nós não estamos separados. Indica que nós compomos um mesmo todo universal. Assim,
por isso que eu falei do micro ao macro, assim como as moléculas se agregam e formam células, as células compõem órgãos, os órgãos compõem sistemas. No universo, no todo, os indivíduos humanos, que somos nós, espíritos inteligentes, são aqueles que devem se harmonizar com o único propósito de estabelecer, através do amor, a energia superior a tudo, ou superior a tudo que conhecemos, através do amor, a unicidade, o agregar, o equilíbrio. Lembram que falamos de equilíbrio, que gera a harmonia? O universo precisa estar equilibrado por suas partes. Somos as partes deste universo, não estamos separados, conquanto somos individualidade, assim como as células. A célula do fígado não serve para agir na estrutura do cérebro e as células dos cérebros não servem para agirem em nenhuma outra estrutura. Elas são individualizadas, mas ao mesmo tempo não estão separadas, formam um conjunto. E este conjunto deve estar harmônico. Qual seja, todas as células com saúde. Nós somos as células. Devemos estar saudáveis para que assim possamos compor o equilíbrio deste universo. Então é imprescindível que entendamos isso. Vim aqui para ser feliz. Vim aqui para ser uma célula saudável dentro do universo. E, desta maneira, contribuir para a felicidade do outro a partir da minha própria felicidade. E a minha felicidade representa o quanto eu sou capaz de ser útil para mim mesmo e demonstro isso sendo saudável, estabelecendo parâmetros ou comportamentos que me gerarão harmonia, equilíbrio, harmonia, portanto, plenitude, que é a felicidade, e desta maneira eu consiga também auxiliar o todo universal. Cada pessoa que se relaciona comigo desta maneira, e nós já vamos para o encerramento da nossa fala, cada pessoa que se relaciona comigo, ela tem a sua individualidade. Portanto, o seu ponto de vista sobre o todo pode variar em muito do meu ponto de vista. Às vezes estas questões nos causam um certo desconforto, porque achamos que a pessoa está errada e nós estamos certos. Existem aquelas pessoas que concordam conosco e achamos que nós estamos certos simplesmente porque um certo número de pessoas concordam com o nosso ponto de vista. Na realidade, poderemos ambos estar equivocados, independente de concordarmos ou não sob o mesmo prisma, termos a mesma ótica. Então é necessário que nós entendamos que na premissa do amor, que é a energia suprema que equilibra todas as coisas, as estruturas são, antes de tudo, respeito ao ponto de vista alheio. Se eu não concordar, melhor me calar. Se eu não concordar, melhor me calar do que discutir e tentar mudar a ótica daquela pessoa. Pode ser que no futuro, através de várias experiências, esta pessoa passe a concordar comigo sobre aquele aspecto, ou não, ou eu passe com diversas experiências a concordar com ela. O que importa é que o respeito rege uma estrutura fundamental, aliás, o respeito rege essa estrutura fundamental que é o amor. Sem respeito não existe amor. Ninguém que desrespeita o outro pode dizer que ama esta pessoa. E Jesus já nos colocou que a lei primeira é a lei do amor. Logo, como falar de fraternidade se sequer eu aprendi ainda a amar? Impossível. E nós falamos levianamente, muita vez, sobre fraternidade, sem respeitar o ponto de vista alheio. Se eu não respeito o ponto de vista alheio, é porque eu ainda não aprendi a amar. Amar um indivíduo e não amar a coletividade. E a coletividade engloba também a natureza, não apenas a natureza humana, mas a natureza divina, em que se encontram a flora e a fauna, que se encontram estrelas e planetas. Tudo deve deslumbrar a minha sensibilidade humana e eu devo render graças a tudo isso que eu posso contemplar, que serve de base
para eu entender a grandiosidade divina e que, portanto, me servirá também para compreender o quão grato eu deva ser por tudo isso que eu recebo através da exercitação continuada do respeito para atingir o amor. Ninguém, portanto, saberá amar se não for através desta vida de relação que nós temos a oportunidade de experimentar todos os dias. Então aprendamos, dentro desta nossa composição de positividade diária, aprendamos a agradecer a Deus pelas coisas que nos alegram, também pelas coisas que nos entristecem, porque ambas nos trazem ensinamento e nos levam ao crescimento em busca da felicidade. Aprendamos a render graças a Deus pelo amigo difícil, assim como também pelo amigo mais querido. Aprendamos a render graças a Deus a todos os momentos em que nós respiramos, porque isso mostra o quão capazes ainda estamos de absorver a vitalidade através da saúde e do equilíbrio que possuímos no momento. E não nos permitamos sequer por 1 minuto, e eu vou colocar 1 minuto, que é um tempo demasiadamente largo, que pensamentos infelizes, que reclamações, que programas televisivos, programas policiais de violência, filmes agressivos ou filmes ligados a sexo, a sensualidade exacerbada, exagerada, porque o sexo não é pecado, ele é de origem divina, nós que utilizamos essa ferramenta de forma equivocada. Não permitamos que nenhum destes aspectos influencie a nossa capacidade de manter a vitalidade das nossas células, através de construções mentais sempre elevadas e positivas. E, por isso, retomamos o início da nossa fala, a oração é imprescindível, como estrutura válida para nos manter jungidos aos nossos propósitos, ao nosso plano de origem. Se eventualmente você entrou aqui nessa parte ao vivo, que nós estamos no Instagram e não pegou o começo da nossa fala, eu recomendo que aproveite e assista novamente do começo este vídeo ou procure este vídeo que estará lá no YouTube. Eu peço a você, portanto, que siga aí o nosso perfil no Instagram para que você possa sempre estar assistindo os nossos conteúdos que fazemos semanalmente. E também se inscreva lá no YouTube, basta, tanto no Instagram como o YouTube e também no Facebook, digitar lá na barra de pesquisa, @Escola da Vida Maior, tudo junto, @Escola da Vida Maior, e se inscrever no nosso canal do YouTube e nos seguir aqui no Instagram. Nesta semana era isso que eu tinha a dizer para vocês. Para aqueles que são nossos alunos no curso Vida Desperta com Reiki, irei produzir outros conteúdos específicos para o curso lá na comunidade exclusiva do Facebook, que é o grupo fechado. E talvez deixe alguma coisinha também lá no curso, já que o curso tem aulas suficientemente em quantidade suficiente, que já são mais de 100 aulas em vídeo gravadas. Então colocaremos certamente na comunidade, no Facebook. Recomendo que assistam novamente a este vídeo desde o início para acompanharem a linha de raciocínio e fazerem as suas próprias reflexões. Àqueles que assistiram o nosso vídeo no Instagram, gratidão, paz e luz, tenham uma boa vida. Para aqueles que nos assistem no YouTube, gratidão, paz e luz.